Olá a todos, aqui é Daniel Mischa e essa é a terceira parte da aula 1. Os outros vídeos das partes 1 e 2 estão no meu canal. Nessa aula, eu vou identificar um pouco o desafio, ou a crise, como eu prefiro falar, energética e ambiental que a gente vive hoje na nossa sociedade. Bom, aliado ao desafio energético, que eu já mencionei para vocês, existe o desafio ambiental, que ainda não tinha mencionado para vocês. Eu vou trazer uns dados para vocês aqui bem interessantes, para deixar bem claro de que é importante a gente olhar para esse lado nos próximos anos. Agora, nos próximos anos. Então, a gente sabe que o uso dos combustíveis fósseis, principalmente, ele tem aí um revés, que é a emissão de poluentes, né? Algumas renováveis também têm, muito menos, eu vou mostrar para vocês, mas os combustíveis fósseis muito mais. Então isso causa um dano ambiental, né? A temperatura na Terra tem crescido e é fácil e possível correlacionar isso com o aumento dos gases de efeito estufa. Por favor, é importante aqui mencionar que isso é um dado concreto. A temperatura média na Terra cresce. Ah, mas está mais frio, a hora está mais quente. A gente está falando de temperatura média, né? A gente não está falando de quando está inverno está mais frio, nada disso. A temperatura média na Terra, ela cresce, tá? E a gente atribui, vários cientistas já fizeram diversos estudos atribuindo esse aumento ao aumento da emissão de gases do efeito estufa, ok? Com isso eu não estou dizendo ainda não estou afirmando para vocês que a causa desse aumento dos gases do efeito estufa seja por conta do homem, das ações do homem. Mas tem um gráfico aqui que mostra que sim, que na verdade a Terra está aumentando pelas nossas ações, principalmente relacionadas ao aumento dos gases do efeito estufa. Bom, tem um outro dado importante, antes da gente falar disso, que tem a ver com o lado social do consumo energético, né? Então, quando a gente olha o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que alia aí diversos fatores, né, de desenvolvimento, tais como escolaridade, saúde da população, renda per capita e por aí vai, a gente consegue ver aqui, nesse gráfico, por exemplo, que o IDH, esse índice, ele é maior, no eixo vertical aqui está o IDH, quanto maior é o consumo de energia elétrica per capita dos países, aqui no eixo horizontal. Então, quanto mais para cá na direita o país está, mais ele consome energia. As pessoas consomem energia. E quanto mais acima, melhor são as condições de vida deles. Melhores. Então, percebam que esse gráfico tem essa distribuição. Então, quanto menor o consumo de energia, menor tende a ser o IDH. E quanto maior o consumo de energia, maior tende a ser o IDH. Olha que interessante, né? Então, consumir mais energia parece que traz uma qualidade de vida melhor. Ou seja, você tem acesso a diversos processos e recursos, né, que te trazem qualidade de vida com maior energia. É claro que tem alguns países aqui que não respeitam essa relação. Por exemplo, o Kuwait aqui é um país onde tem um consumo energético muito grande, o IDH nem tanto assim. E, por exemplo, a Alemanha e o Reino Unido aqui, que aparecem aqui, eles também estão no outro lado, no outro extremo, né? São países que consomem pouca energia e têm um IDH muito grande, né? Então, alguns fogem dessa distribuição, mas a distribuição média é mais ou menos como essa aqui, né? As perguntas que surgem dessa análise são as seguintes. Bom, Daniel, você está falando que a gente tem que reduzir o consumo de energia per capita. Mas isso vai reduzir nossa qualidade de vida, como esse gráfico mostra. É possível fazer isso? Essa é uma pergunta que eu não sei responder agora, mas tem uma outra pergunta. É possível, na verdade, a gente continuar consumindo energia na proporção que a gente consome, só que num processo mais sustentável? E aí eu digo que sim, né? E é aí que eu quero que a gente chegue, que a gente tem como uma solução
nos próximos anos, aumentar a taxa de renováveis na matriz energética mundial, né? Bom, aí também tem uma informação relevante, que diversos tratados têm sido feitos no mundo tanto para que a gente diminua esse aumento da temperatura global, porque é um risco que todos os países vivem, né? O aumento da temperatura traz diversas consequências, vou mostrar daqui a pouco para vocês. E eu vou citar em particular aqui o acordo da COP21, assinado por 191 países lá em Paris em 2016, que prevê o seguinte, olha o artigo 2 desse tratado, né? Fortalecer a resposta global às ameaças das mudanças climáticas no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza, ou seja, as duas vertentes, energética e social, e a questão da temperatura. Então, incluindo, letra A, manter a temperatura média global bem abaixo de 2% acima dos níveis pré-industriais e procurar limitar esse aumento a 1,5 graus Celsius. B. Aumentar a habilidade de se adaptar aos efeitos adversos das mudanças climáticas e adotar resiliência climática em desenvolvimento baseado em baixas emissões de gases do efeito estufa, de forma a não ameaçar a produção de alimentos. E letra C. Tornar o fluxo financeiro consistente com o desenvolvimento de baixa emissão de gases do efeito estufa e de resiliência climática. No segundo ponto desse artigo, tem o seguinte: este acordo será implementado de forma a refletir a equidade e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas em suas capacidades respectivas à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Ou seja, né, cada país vai ter que fazer a sua maneira e, de alguma maneira, os países mais ricos vão pagar, de certa maneira, né, para os mais pobres poderem se desenvolver, já que eles já passaram por esse processo e emitiram muitos gases do efeito estufa no passado. Bom, então aqui tem um pouco das consequências do aumento da temperatura na Terra, né? Então aqui nesses gráficos, à esquerda aqui é a medida da temperatura na Terra ao longo do tempo por diversos órgãos internacionais. Então aqui eu identifico a NASA, outro centro de pesquisa aqui, climática dos Estados Unidos, o NOAA, né, que é o Centro Nacional de Pesquisas Náuticas, se não me engano. Está aqui, na verdade, desculpa, aqui está a sigla aqui embaixo. É a Administração Atmosférica e Oceânica Nacional dos Estados Unidos, e uma agência japonesa. Tá? Então, todas elas mostrando que de 1880, ali no final do século XIX, quando a Revolução Industrial começa mais forte, até hoje, né, a gente tem um aumento da temperatura na casa de 1 grau Celsius. Tá? Isso é dado, gente. Isso foi medido. Isso não tem discussão. Tá? E aqui tem os impactos. Né? Então, aqui nesse gráfico do meio, desculpa que ficou pequeno aqui o eixo, mas eu vou ler para vocês, é a mudança no nível do mar em milímetros, tá? Comparado com a média de uma certa época da média aqui em 20 anos, 25 anos mais ou menos. Tá? E aqui ao longo do tempo. Então a gente vê o aumento no nível do mar, percebam, o aumento no nível do mar, e a projeção é que isso continue acontecendo e chegue a 50 milímetros. Né? 50 milímetros são 5 centímetros, uma quantidade razoável, né? Isso é média, tá? Então é claro que se a gente for olhar para certas cidades, o nível vai aumentar muito mais, né? Inclusive tem a projeção de que algumas cidades litorâneas vão ser engolidas pelo mar, né? Bom, aqui os dois últimos gráficos à direita está a extensão na área de gelo, em cima aqui no hemisfério norte e embaixo no hemisfério sul. Então percebam que no hemisfério norte a área de gelo diminui drasticamente ao longo do tempo, né? Então a gente tem aí mais ou menos em percentual
quase 20% da área das calotas polares do hemisfério norte, do Polo Norte, já derreteram. No gráfico de baixo, mostra no Polo Sul, que aumentou essa área. Só que se a gente for olhar, aumentou muito menos do que diminuiu na outra. Isso dá mais ou menos uns 6%. Então, fazendo a diferença entre as duas, né, eu tenho 20 menos 6 da casa dos 14, 15% de redução de geleiras no mundo. Então, o impacto, sim, é real e a gente pode ver nos dados que eu apresentei para vocês. Esse gráfico é muito interessante, gente, porque ele traz aqui as causas no aumento da temperatura. Tá? Esse, mais uma vez, é um dado da Agência Americana de Administração Atmosférica e Oceânica. Aqui eu tenho diversas contribuições para o aumento da temperatura na Terra. Aqui, essa linha do meio, entre 1750 e 2005. Na linha do meio é zero, ou seja, a temperatura não está mudando se você estiver ali naquela linha do meio. Qualquer coisa que esteja à direita faz a Terra esquentar. Qualquer coisa que esteja à esquerda faz a Terra resfriar. Então aqui eu tenho os dois primeiros dados são os gases do efeito estufa de longa duração. Então a gente vê que o CO2 é a maior causa de aumento da temperatura, né? Trazendo aí mais ou menos trazendo um aumento considerável no que ele chama de radiative forcing, ou seja, enfim, em tradução aqui seria a potência radiativa de cada fonte, tá? Depois embaixo eu tenho o metano, ou seja, outros gases do efeito estufa, né? Metano, o óxido de nitrogênio e outros carbonetos, tá? Também contribuindo razoavelmente para esse aumento na temperatura. Então, ou seja, gases do efeito estufa, de forma geral, são a maior contribuição para o aquecimento na Terra. Aqui tem falando da camada de ozônio, vapor de água, que também retém calor, né? O albedo na superfície, que é a reflexão que a superfície da Terra faz na energia solar. Então, a gente vê que a gente tem aí uma parte que aumenta a temperatura e uma parte que diminui a temperatura da Terra. A gente tem as fontes aerosóis, né? Aerosol, então, são gases dispersos na atmosfera, partículas, dispersas na atmosfera, que refletem a luz do Sol. E por isso, então, resfriam a Terra, né? Então, eu tenho o efeito direto dos aerossóis e eu tenho aqui efeitos de nuvens, né? Bom, a gente tem agora, todos esses dados aqui são associados a atividades humanas. Depois eu tenho processos naturais. Então, existem dados que mostram, né? Claro, quem esquenta a Terra é o Sol, né? E essa irradiância solar, ela varia com o tempo, é claro, né? Mas aqui a gente está percebendo que não é essa variação da irradiância solar a maior responsável pelo aumento da temperatura na Terra. Então a gente percebe que essa variação na irradiância solar aumenta um pouquinho a temperatura na Terra, mas não é a principal contribuição, tá? Então, fazendo as contas aqui, o total líquido das atividades humanas, né, é muito maior do que das outras causas, tá, gente? Então, esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque prova para a gente que o homem é o principal responsável pelo aumento da temperatura na Terra. Bom, uma vez que eu falei para vocês, a gente discutiu que existe um desafio, uma crise. Eu gosto da palavra crise, né? Mas, enfim, eu fui um pouco mais brando nessa palavra desafio energético, do ponto de vista de que nós precisamos mudar nossa matriz energética, porque o petróleo e os combustíveis fósseis não vão ser suficientes para o nosso aumento de consumo energético. E a parte ambiental, porque
a nossa qualidade de vida reduz, né? Por conta do uso dos combustíveis fósseis, né? Bom, possíveis soluções para tudo isso, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu aqui elenquei 3 possibilidades, tá? Mudança da matriz energética para fontes renováveis, então a gente acaba resolvendo as duas situações, porque a gente pode tanto aumentar a matriz energética mundial com o uso das energias renováveis, como trocar a fonte não renovável pela renovável. Um segundo ponto polêmico, eu não vou entrar muito nessa discussão, é um controle demográfico, né? Então, a gente poderia reduzir a necessidade do consumo energético pela redução no número de pessoas. Claro que eu não estou falando para matar ninguém, estou falando que a gente pode ter políticas de natalidade para controlar o aumento populacional nos próximos anos. E uma outra vertente é o uso racional da energia e dos recursos naturais, né? Do consumo de uma maneira geral. Então, esses são os três pontos importantes a serem observados aí. Tá? Aqui, nesse gráfico, eu estou trazendo para vocês o consumo de energias renováveis por região. Então, aqui, União Europeia, China, Estados Unidos, Brasil e Índia, em função das fontes aí, né? Então, a gente pode perceber, por exemplo, que na União Europeia, a maior parte da energia renovável é a energia do biocombustível, né? Seguida aí do vento, eólica e da energia hidrelétrica. E projeções para 2023 que a energia solar vai aumentar consideravelmente. Na verdade, em todos eles, se vocês olharem aí, né? Mas, em particular, a gente vê na China um aumento grande da energia solar, a parte amarela desse gráfico aumentando, né, da esquerda para a direita, e outras fontes também entrando na jogada, né? Então, depois olhem com um pouco mais de cuidado esse gráfico, podem dar um pause no vídeo para explorar ele um pouco mais.